Queridos, a paz do Senhor, por gentileza, abra a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6. Iremos fazer menção de dois versículos, o versículo 14 e o versículo 15. Enquanto você está localizando a referência bíblica, eu quero magnificar a Deus pela oportunidade riquíssima que Ele nos concede de podermos uma vez mais retornarmos a esta casa de oração. Para nós é um privilégio muito grande estarmos nesta igreja, juntamente com os irmãos. Nós sentimos uma alegria inefável e nos sentimos muito bem acolhidos todas as vezes que temos a oportunidade de estarmos aqui. Deus abençoe esta igreja pela cordialidade, não somente para comigo, mas também para com a minha família. Hoje estou acompanhado da minha digníssima esposa, os filhos, a congregação, né? E eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Eu sei que não somente o pastor João Luiz, que é um grande amigo, o pastor Edneuza, são apoiadores do nosso ministério, mas podemos dizer que boa parte desta igreja tem orado em prol da saúde da minha esposa, a serva de Deus. Eu sou muito agradecido, nós somos muito agradecidos pela vida desta igreja, pelas orações, e Deus está manifestando o seu poder. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Imagine a igreja, pastor Eduardo, toda orando, move as mãos de Deus. Então, muito obrigado pelo carinho desta igreja e a cordialidade para conosco. 2 Samuel capítulo 6, verso 14, verso 15. Deus abençoe os amigos, companheiros de ministério, pastor Eduardo, nosso querido pastor Steve, nosso querido pastor. Deus abençoe todos os obreiros que compõem esta casa. Diz assim: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava vestido ou cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo o Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, é bem verdade que quando o Senhor Deus tirou o seu povo de Israel de um período de escravidão na terra do Egito e os levou para o deserto, a Bíblia nos diz que Moisés, ele permaneceu no Monte Sinai durante 40 dias e 40 noites, buscando a presença de Deus, falando com Deus e buscando certamente um direcionamento para que pudesse conduzir aquele povo pelo deserto. Ao fim dos 40 dias, Moisés desce, tendo duas tábuas, ou melhor, duas pedras, e trazendo consigo os 10 mandamentos que Deus havia ordenado, escritos pelo próprio dedo de Deus. Enquanto Moisés está descendo, Josué ouve um barulho no arraial ou no acampamento, e talvez Josué diz assim para Moisés: é barulho de festa. Mas Moisés tem sensibilidade e relacionamento com Deus. E Moisés entende que aquele barulho não era um barulho de uma festa vitoriosa. O povo que havia ficado no acampamento, ao perceber a demora de Moisés, eles decidem agora esculpir deuses, tiram ouro,
pingentes, depositam aos pés de Arão, e eles fundem ali um bezerro de ouro. Quando Moisés viu aquilo, Moisés se desesperou. As tábuas com os mandamentos são quebradas. E foi necessário então Moisés novamente falar com Deus. O que eu acho interessante é que Moisés, ele vai falar com Deus e Deus diz assim para ele: Moisés, a minha presença não irá mais no meio desse povo. Eu vou enviar um anjo, mas a minha presença não irá mais. É um povo rebelde, incompracente, de dura serviço. Mas Moisés toma a ousadia de falar com Deus, e Moisés diz assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça dar nenhum passo sequer nesse lugar, porque nós somos totalmente dependentes da tua presença. É a tua presença que nos direciona, é a tua presença que nos guia, é a tua presença que nos dá o direcionamento que nós necessitamos, e sem ela, eu não dou um passo sequer. Perdoa o pecado desse povo, se não, eu te peço, risque o meu nome do teu livro. Olha a ousadia, pastor Eduardo. Já pensou? O nível de intimidade que um homem tem para falar com Deus dessa maneira. Deus então decide caminhar juntamente com o seu povo. Ele estabelece um local de adoração chamado tabernáculo. 3 compartimentos diferentes: pátio, lugar santo e santo dos santos. Deus dá ordem para que Moisés executasse o projeto da maneira ao qual ele estava ordenando. Mas dentre todos os objetos que haviam dentro do tabernáculo, existia um objeto de maior importância, chamado Arca da Aliança. A representação maior da presença de Deus. Êxodo capítulo 37, Deus vai dar ordem para que Moisés designasse um homem chamado Bezalel, para que este construísse a representação da presença de Deus. A arca não poderia ser feita de qualquer madeira, deveria ser feita com madeira de acácia. 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Deveria ser revestida de ouro, tanto por dentro quanto por fora. Nas extremidades, 4 argolas, para que se transpassasse varais cobertos de ouro, para que homem nenhum tocasse naquele objeto sagrado de maneira direta. Em cima daquele baú existe uma tampa chamada propiciatório,
aonde dois querubins, ambos com as asas abertas, cobertos de ouro, olhavam respectivamente para dentro da arca. Durante 40 anos no deserto, a representação maior da presença de Deus esteve com o povo, a Arca da Aliança. Logo em seguida, a arca, ela vai aparecer dentro do contexto bíblico. Dentro do tabernáculo em Siló, com o sacerdote Eli. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, transgridem contra o Senhor. E em uma das batalhas contra os filisteus, eles levam a Arca da Aliança para o campo de batalha, achando que haveriam ou teriam êxito por estarem com a Arca da Aliança. E a Bíblia nos diz que os filisteus derrotaram o povo hebreu, mesmo eles estando com a Arca da Aliança. Porque a presença de Deus não me traz garantia de vitória se eu não estiver alinhado com aquilo que a lei do Senhor me manda. A arca então é capturada pelos filisteus, eles perdem a batalha, é levada pelos filisteus. Deus começa então a fragilizá-los com pragas, e eles entendem que o lugar da arca não é em território filisteu. Eles enviam agora a Arca da Aliança, e nós obtemos a informação que agora a Arca da Aliança, ela está na casa de um homem chamado Abinadab. Durante 20 anos a arca ficou recepcionada dentro da casa de Abinadab. Passa-se o reinado do rei Saul, e você não encontra nenhuma referência bíblica dentro do contexto dizendo que Saul buscou a presença de Deus ou introduziu a Arca da Aliança durante o seu reinado. Porque Saul perdeu o direcionamento de Deus, perdeu a unção. Saul é destituído do trono, morre. Davi ungido começa agora a reinar, toma posse do seu reino, e o que Davi coloca no seu coração como prioridade é buscar a representação maior da presença de Deus. 70 anos aproximadamente, a arca estava esquecida. E o capítulo 6 de 2 Samuel começa nos dizendo que Davi agora ele ajunta aproximadamente 30.000 escolhidos de Israel. Quem são esses homens? Sacerdotes, levitas, pessoas influentes. Davi reúne 30.000 homens, e ele parte com todo esse povo que ele tinha consigo para buscar a Arca da Aliança. E o texto bíblico nos diz que então Davi
ele vai seguir o modelo dos filisteus. Porque quando os filisteus transportaram a Arca da Aliança para o seu território, eles colocaram a arca em cima de um carro de boi. E Davi, ele está eufórico com a ideia de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. O calor da emoção não permite que Davi primeiro analise a lei, então ele pega e introduz a arca em cima de um carro de boi. E a Bíblia Sagrada nos diz que Davi está festivo, está alegre. Há barulho de música, todo tipo de instrumento. Eles festejam, louvam ao Senhor com instrumentos de pau, de faia, como também harpa, saltério, tamborim, pandeiro, símbolos. Davi está fazendo festa. Afinal, quem não se alegra em saber que está conduzindo a presença de Deus? Está trazendo ou atraindo a presença de Deus para si. É motivo de festa. É motivo, pastor Edileuza, de alegria saber que você está recebendo a presença de Deus. E o que me chama a atenção é que 2 homens estão escalados para conduzir a caravana. 2 irmãos. Um se chama Uzá e o outro se chama Aio. Aí você me pergunta, evangelista Wellington, quem era Uzá e quem era Aio? Quem são esses homens que vão conduzir a caravana levando a Arca da Aliança em cima de um carro de boi? Eu vou te explicar. Uzá e Aio, eles eram filhos de Abinadab, o homem que recepcionou a Arca da Aliança durante 20 anos dentro da sua casa. Durante 20 anos, o pai dos condutores da arca teve o privilégio de ter a presença de Deus dentro da sua casa. Mas você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, pastor Steven, e você não vai encontrar nenhuma referência, me corrija se eu estiver errado, nenhuma referência, pastor Eduardo, dizendo que Deus abençoou a casa, a família e os filhos de Abinadab. Wellington, mas pela ótica humana, a arca estava dentro da casa deles, representação maior da presença de Deus. Porque é que não há nenhuma referência dentro do contexto bíblico dizendo que Deus abençoou a casa de Abinadab, os filhos de Abinadab, Uzá e Aio. Por quê? Porque não basta apenas ter a presença dentro de casa. A maneira como você reverencia a presença faz toda a diferença. A atenção que você atribui à presença faz toda a diferença. Olhe para mim, nenhuma referência. Uzá e Aio, os condutores da arca, 20 anos. Mas ali, quem está presente na ocasião é o rei Davi. É a autoridade maior da nação de Israel. Ele não está sozinho, está acompanhado de pessoas ilustres e importantes também.
Então, pastor Eduardo, eu começo a imaginar, quem sabe Uzá pensou consigo: quem está presente é o rei, está ladeado de pessoas importantes, então eu preciso mostrar para o rei que eu tenho preocupação com a presença de Deus. Eu preciso mostrar para o rei que a arca ficou durante 20 anos dentro da minha casa, então da arca eu entendo. Só que o que talvez Uzá não correspondia dentro de casa, ele queria transparecer do lado de fora. Porque não adianta você estar ladeado de uma multidão, fazendo festa, pulando, saltando, como estavam naquela ocasião. Mas se você não corresponder com a presença dentro de casa, será em vão a sua adoração. Uzá, quem sabe, pensou consigo, pastor João: vou mostrar para Davi que eu conheço sobre a arca. Sobre a arca eu entendo. E a Bíblia nos diz que os bois, quando chegou na eira de Nacon, eles tropeçaram e a arca consequentemente balançou. E Uzá, ele de forma negligente, quebrou um dos princípios da lei, importantíssimo: nenhum homem poderia colocar as mãos sobre a arca de forma direta. E Uzá, talvez para mostrar que tinha zelo e preocupação com a arca, ele vai segurar a arca da aliança. E a Bíblia nos diz que naquela ocasião o Senhor abriu uma rotura em Uzá e ele morreu no mesmo momento. Sabe o que eu entendo? Presença de Deus não se leva de qualquer maneira. Presença de Deus não se conduz da maneira que eu acho que deve ser conduzida. Presença de Deus, para ser conduzida, tem que seguir os princípios que estão baseados na sua palavra. Não adianta eu chegar aqui e diante dos irmãos pular, fazer festa e quem sabe querer transparecer algo que não condiz com a minha conduta, algo que não conduz com a minha vida espiritual, com a presença de Deus. Vai ser vão, vai ser inútil, e eu vou estar colocando até mesmo a minha vida espiritual em risco. Mas sabe o que Deus manda eu te dizer nesta noite? A mesma presença que você está sentindo aqui, o mesmo zelo que você tem pela presença, pela arca aqui, é a mesma presença que você vai ter esse zelo dentro da tua casa, na tua família, no meio dos teus, porque você foi chamado para ser alguém que tem a presença de Deus de forma responsável e não de forma negligente. Uzá coloca as mãos, ele morre. Davi olha pastor João e diz assim: como virá a minha arca ou a presença do Senhor? Davi se desespera. Ele manda a arca da aliança ser levada para a casa de um homem chamado Obed-edom. E a Bíblia nos diz que durante 3 meses, quantos meses? 3 meses apenas, a arca ficou dentro da casa deste homem. A história bíblica nos conta que a casa de Obed-edom era um casebrezinho pequeno, muito simples, humilde,
Mas Obed-edom, ele fez questão de recepcionar a Arca da Aliança na sua casa. E a história nos conta que Obed-edom colocou a Arca da Aliança no centro da sua casa. Não foi nas extremidades, mas a história nos conta que a Arca da Aliança dentro da casa de Obed-edom tinha prioridade, era no centro. Porque presença de Deus não pode ficar nas extremidades na nossa vida. Presença de Deus tem que ser prioridade, tem que tomar o lugar ao qual lhe é devido. E a Bíblia nos diz que Deus prosperou o pastor João, a casa de Obed-edom, os filhos de Obed-edom, a família de Obed-edom, durante 3 meses. Não foram 20 anos, foram apenas 3 meses. Sabe o que eu entendo? Enquanto Abinadab ficou com a arca durante 20 anos e não deu o devido valor, Obed-edom, quando teve a oportunidade de receber a Arca da Aliança na sua casa, quem sabe, pastor Eduardo, Obed-edom olhou e disse: esta é a minha oportunidade de ter a presença de Deus, e eu não vou desperdiçá-la. É a minha oportunidade de recepcionar a presença, e eu não vou desperdiçá-la. A informação chega para Davi. Alguém canta a bola para o rei e diz assim: ó rei, Deus está abençoando a casa, a família de Obed-edom, por amor à Arca da Aliança. Davi recebe a informação, e eu acredito que agora ele não vai agir segundo o calor da emoção, mas ele consulta os sacerdotes, ele consulta a lei, e ele vai descobrir que a Arca da Aliança não poderia ser conduzida em cima de um carro de boi, mas a Arca da Aliança deveria ser conduzida pelos levitas segundo a lei de Moisés, não a tocando diretamente, mas os levitas deveriam segurar nos varais que estavam transpassados nas argolas, levantar a Arca da Aliança, introduzi-la no ombro, porque é no ombro que nós sentimos o peso da responsabilidade de carregarmos a presença de Deus. A minha oração é que Deus levante uma geração que sinta o peso da responsabilidade de ser um condutor da presença de Deus. Quem é um carregador da presença não leva a presença de qualquer maneira, mas coloca sobre os ombros. Está doendo, em determinado momento fica pesado, mas você não deixa a presença, você continua. Aleluia. Vai caminhando e vai carregando a presença. E é interessante que o texto bíblico nos diz que então Davi agora dá ordem aos levitas, eles introduzem a Arca da Aliança, segurando pelos varais nos ombros, e a cada 6 passos que eles davam, a Bíblia nos diz que eles paravam, desciam o objeto maior, a representação da presença, a Arca da Aliança, e eles ofereciam bois e carneiros como sacrifícios ao Deus de Israel. A história nos conta que a Shekinah de Deus descia no meio deles, e não era assim, 6 passos, para, sacrifica e vamos embora, não. A história conta que às vezes a Shekinah tomava o ambiente
E eles ficavam dias e dias adorando a presença de Deus. Escute. Talvez o pensamento de Davi, pastor João, fosse o seguinte: vamos introduzir a Arca da Aliança em cima de um carro de boi, na primeira demanda, e rapidamente nós iremos chegar com a Arca da Aliança em Jerusalém. Segundo a história conta, da casa de Obed-edom até Jerusalém era um percurso de aproximadamente 30 quilômetros. Seria muito fácil transportar a arca em carros de bois, e a arca chegaria de forma rápida e instantânea em Jerusalém. Só que Deus vai ensinar para Davi, e eu aprendo muito com isso, que o direcionamento dele é muito melhor do que a velocidade. Eu vou repetir. O direcionamento de Deus para a sua vida vale muito mais do que qualquer velocidade. O caminho da facilidade talvez para Davi fosse o mais viável. Vamos chegar rápido com a presença. Mas Deus interrompe e diz: Davi, aqui quem dá o direcionamento sou eu. E não é assim em cima de carros de bois. Não é assim, Davi, que funciona. A minha presença não se manifesta sem sacrifício. Coloca sacrifício, executa a minha ordem, estabelece levitas, e a minha glória vai se manifestar no meio do meu povo. Quem está sentindo a presença de Deus, levanta a tua mão para o céu. Os caminhos da facilidade podem parecer aprazível aos nossos olhos, mas pode nos trazer consequências que nós não gostaríamos de ter vivido determinadas experiências. Mas é o caminho da obediência, do direcionamento de Deus, que vai nos conduzir da maneira correta a transportarmos a presença de Deus para onde nós formos. Não tem como ser um condutor da presença sem o direcionamento de Deus. Não tenha pressa. Talvez para Davi o que era importante ali era a velocidade em chegar a Jerusalém, mas para Deus não. Deus não está preocupado com a velocidade. Deus, Ele quer ver a nossa obediência, para que Ele possa manifestar a glória dEle de forma plausível no nosso meio. Continua no direcionamento de Deus. Fuja do caminho das facilidades. Entra no caminho, literalmente falando, e você me entende, do sacrifício que é melhor. Coloca sacrifício na sua adoração, no seu louvor, na sua oração. Não pegue atalhos, porque atalhos não vão te conduzir ao caminho que Deus está lhe proporcionando, mas pegue o direcionamento de Deus para a tua vida. Mas o evangelista, parece que demora, só parece, mas é gostoso. Dá 6 passos, oferece sacrifício sem pressa, vai no direcionamento, adora sem pressa, exalta sem pressa, porque vai dar certo. A história nos conta, pastor Eduardo, que na segunda demanda, se para Davi na primeira demanda a arca chegaria em 1 dia ou no máximo 2 dias em cima de carros de boi, a história nos conta que na segunda demanda Davi demorou aproximadamente 6
meses. Vou repetir. 6 meses para conseguir conduzir a Arca da Aliança de forma perfeita e obediente até Jerusalém. Parece que demora. Mas quando você está no direcionamento de Deus, você vai ver que não demorou, você estava no tempo certo. Fecha o teu olho, levante a tua mão para os céus. Não saia da direção de Deus, do propósito de Deus. Continua vivendo uma vida de propósito, sendo um carregador da presença, colocando o sacrifício na tua adoração. Deus, Ele vai honrar a tua fé. Deus, Ele vai honrar, aleluia, a tua vida. O nome dEle será glorificado. Não tem como, pastor Eduardo, eu chegar em Jerusalém com a arca de maneira triste, cabisbaixo. A Bíblia nos diz que quando Davi conseguiu chegar em Jerusalém, juntamente com aquela comitiva, cantando, adorando, exaltando, Davi chegou fazendo festa, pulando, saltando, se despiu das suas vestes. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite, mas eu tenho um convite para te fazer. Se você é alguém que decidiu ser um carregador da presença, entra em Jerusalém fazendo festa, porque não tem como conduzir a presença se você não se alegrar na presença dEle. Ai, alabai. Levante a tua mão durante 30 segundos, fecha os teus olhos. Sinta nesta noite a presença do Espírito te envolvendo. Sinta nesta noite a presença do Espírito te dando direcionamento. Sinta nesta noite a presença do Espírito dizendo: sou eu o dono do tempo, sou eu o dono de todas as coisas, sou eu Deus que te direciono, sou eu Deus que te capacito, sou eu Deus que te levantei, te escolhi para uma grande obra nesta terra. E a minha presença está contigo. É a presença dEle. É a presença dEle que nos coloca de pé, pastor João. Em meio a um contexto de pandemia, onde o mundo está indo de mal a pior, o que tem sustentado a sua vida? É certo que nós precisamos fazer uso das recomendações sanitárias, álcool gel, máscaras, vacinas, mas o que está te protegendo ainda é a santa presença do Espírito Santo de Deus. É a presença dele que você não abriu mão, não pegou o caminho da facilidade, mas você está aqui. Tem muita gente, eu estava conversando com o pastor João ainda ali assentado, tem muita gente que poderia estar sim aqui no nosso meio, porque a desculpa é, tem muita pessoa infectada, irmão, tem pessoa infectada na igreja, no mercado, no banco, mas para a igreja, para buscar a presença, não posso. Sabe por que Deus está guardando a tua família? É porque você abriu mão de tudo. Você abriu mão do palácio da riqueza. Você abriu mão de tudo para dizer: Senhor, o que me importa é a tua presença. É ela que vai me guardar, é ela que vai me amparar, é ela que vai me proteger, é ela. Eu não abro mão dela. Está doendo, mas eu estou carregando a tua presença e vou chegar em Jerusalém fazendo festa. Aleluia.
Está doendo, mas eu não vou abrir mão da tua presença. Eu continuo levando ela, porque eu sei que é o caminho do sacrifício que vai me levar ao propósito da vitória. Levanta a tua mão e eu encerro nesta noite e fecho o teu olho. Se você é dependente da presença, sinta o Espírito de Deus te envolver nesta noite. Sinta a graça dele envolvendo a tua era. Céu. Iribichuribi cantalas. Iremende calamas. Que presença é essa? Fica de pé para adorar. Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Fecha os teus olhos e adore a presença dele. Espírito Santo, eu tenho um pedido para te fazer nesta noite, Senhor. Em meio ao mundo catastrófico, em meio ao mundo, Pai querido, que está vivendo uma plena pandemia, os homens, o governo humano talvez, muitas autoridades perderam o controle da situação, mas nós confiamos num Deus que a sua presença inerrante, imensurável está no nosso meio, Senhor. E nós estamos, ó Pai querido, cientes de que enquanto nós estivermos na tua presença, o Senhor há de nos guardar, o Senhor há de nos livrar, o Senhor há de nos dar a vitória, Pai. Continua protegendo, amparando a tua igreja. Continua, Senhor, nos fortalecendo, nos dando força para carregarmos o peso da responsabilidade de sentirmos a necessidade de sermos condutores da tua presença de forma responsável. Ó Senhor, Espírito Santo, eu te faço um pedido nesta oportunidade. Afasta de nós tudo aquilo que possa nos afastar de tua presença. Afasta de nós tudo aquilo que possa bloquear o nosso relacionamento. Afasta de nós tudo aquilo que possa, Senhor querido, nos distanciar do Senhor, e aproxime de nós, Senhor, tudo aquilo que atrai a tua presença. Aproxime de nós, Senhor, tudo aquilo que nos leva a viver uma vida plena de santidade, de, ó Pai querido, entrega. Ó Espírito Santo, aproxime de nós, Senhor. Irabandagaia. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Você não quer perder a presença dele, não? Eu também não. Equipe de louvor agora bem baixinho, bem baixinho. Pode continuar assim, do jeito que vocês estavam, bem baixinho, com esse mesmo louvor. Porque o Espírito Santo, Pastor João, está permeando esta casa nesta hora. Você pode colocar a mão sobre o teu coração agora. Isso. Espírito Santo. O Espírito Santo, perdoa-nos, ó Deus. Se no calor do momento, Pai querido, nós tomamos atitudes que não agradam ao Senhor nem à tua presença, Senhor, nós queremos ser, ó Pai querido, verdadeiramente zeladores, queremos ter reverência com a tua presença, não somente nos olhares humanos, diante de uma plateia. Não queremos ser apenas vistos no estereótipo, ó Pai querido, mas queremos ser reconhecidos pelo Senhor como alguém que tem a presença dentro de um templo religioso como esse, mas também dentro de casa, no trabalho, na faculdade, na rua. Oh Senhor, nós queremos conduzir a tua presença aonde nós formos, ó Pai. Você pode adorar a Ele, você pode adorar a Ele. 30 segundos para você adorar, vai. Se entrega na presença do Espírito Santo, vai.
Enquanto você adora, Ele dá livramento. Enquanto você adora, Ele visita a tua casa. Enquanto você adora, Ele abre porta onde não tem parede. Enquanto você adora, Ele cura essa enfermidade. Enquanto você adora, Ele age no sobrenatural. Ele preenche esse vazio. Enquanto você adora, Ele te batiza com o Espírito e com o fogo. Enquanto você adora, Ele te renova nos dons espirituais. Enquanto você adora, a presença dEle te abraça nesta oportunidade. Vai!